Meu namorado ouviu as mentiras de minha vizinha e jogou as minhas coisas para fora de casa na chuva. Minha vizinha apenas sorriu e eu fui embora. 4 anos depois, eu descubro o que aconteceu com os dois. A chuva caía sem piedade, grossa e gelada, encharcando meu cabelo e colando a blusa fina no meu corpo. Mas o frio que eu sentia não vinha da água. Vinha do meu peito. Um vazio gelado que se espalhava por cada parte de mim. Na minha frente, Nestor, o homem que eu amava, o homem com quem eu planejava me casar e ter filhos, atirava minhas coisas pela porta com uma fúria que eu nunca tinha visto. Cada peça de roupa, cada livro, cada caderno da faculdade aterrissava na calçada molhada, formando uma pilha de destroços do que um dia foi a minha vida. Some daqui, Gláucia. Pega tuas porcarias e desaparece da minha vida. Ele gritava com o rosto vermelho de raiva. Seus olhos, que antes me olhavam com tanto carinho, agora cuspiam ódio. Eu não conseguia me mover, paralisada pela dor e pela incredulidade. Como chegamos a esse ponto? Há apenas alguns meses tudo era perfeito. Lembro-me do dia em que decidi me mudar para a casa dele. Meus pais foram contra desde o início. Minha filha, esse homem não é para você, dizia minha mãe, com aquela preocupação que só as mães têm. Você é muito nova, Gláucia. Termine seus estudos primeiro. Não dependa de homem nenhum. Meu pai, mais sério, apenas balançou a cabeça e disse: a decisão é sua, mas se quebrar a cara, não diga que não avisamos. Mas eu estava cega de amor. Nestor era charmoso, atencioso e parecia me adorar. Ele me prometeu o mundo. Vamos construir nossa vida juntos, meu amor. Ele sussurrava no meu ouvido à noite. Você não vai precisar de mais ninguém. Eu vou cuidar de você. E eu, com meus 20 anos e um coração cheio de sonhos, acreditei em cada palavra. Abri mão do conforto da casa dos meus pais. Ignorei seus conselhos e mergulhei de cabeça naquela relação, certa de que tinha encontrado minha alma gêmea. Os primeiros meses foram um sonho. Ele me ajudava a estudar para as provas da faculdade de design de moda, elogiava meus desenhos e me incentivava a seguir minha paixão. Nós fazíamos planos, sonhávamos em viajar, em comprar uma casa maior, em ter um cachorro. Parecia tudo tão certo, tão real. O problema começou de forma sutil, com o nome de Margarida. Margarida era nossa vizinha da frente. Tinha a minha idade, mas carregava no olhar uma amargura que a fazia parecer muito mais velha. No começo ela era simpática, até demais. Trazia um bolo, pedia uma xícara de açúcar, sempre com um sorriso no rosto. Mas aos poucos percebi a inveja em seus olhos. Ela olhava para minhas roupas, para o jeito como Nestor me tratava, para os meus cadernos de desenho, e via em tudo um motivo para me odiar. Sua vida parecia ser um poço de frustrações, e a minha felicidade a incomodava profundamente. Ela começou a semear a discórdia. Sempre que me via conversando com algum colega da faculdade na porta de casa, ela fazia questão de comentar com Nestor mais tarde. Nossa, Nestor, a Gláucia é tão simpática, né? Conversa com todo mundo. Aquele rapaz que trouxe ela hoje parecia gostar bastante dela. Ela dizia, com uma falsa inocência. No início, Nestor ria. Deixa de ser boba, Margarida. São só amigos dela da faculdade. Mas a semente da dúvida, uma vez plantada, começa a criar raízes. E Margarida era uma agricultora paciente. Ela passava horas na janela, observando cada movimento meu. Se eu saía, ela queria saber para onde eu ia. Se eu chegava, ela cronometrava o tempo. E sempre tinha uma fofoca, uma pequena alfinetada para dar. Vi a Gláucia hoje no centro, Nestor. Estava tão arrumada. Tinha algum evento especial na faculdade? Moela perguntava, insinuando que eu estava me enfeitando para outra pessoa. Eu tentava alertar Nestor. Amor, não dê ouvidos a ela. A Margarida é invejosa. Ela quer estragar o que a gente tem. Que isso, Gláucia? É só o jeito dela. Você que vê maldade em tudo. Ele respondia, já começando a ficar na defensiva. A confiança dele em mim começou a diminuir na mesma proporção em que a influência de Margarida aumentava. Ele passou a questionar meus horários, meus amigos, minhas saídas. O homem carinhoso e seguro de si estava se transformando em um poço de ciúmes e insegurança. Nossas conversas viraram interrogatórios. As noites de sussurros e promessas foram substituídas por discussões e acusações veladas. Eu me sentia sufocada, caminhando em ovos dentro da minha própria casa. Eu amava o design. Era a minha paixão, o meu refúgio. Passava horas desenhando, criando modelos, sonhando em um dia ter minha própria marca. Meus cadernos eram meu tesouro, cheios de esboços, ideias, recortes de tecidos.
Néstor, que antes me apoiava tanto, agora olhava para os meus desenhos com desdém. Você perde muito tempo com isso. Por que não arruma um emprego de verdade? Ele dizia, repetindo as palavras que eu tinha certeza saíam da boca de Margarida. A situação ficou insustentável. Eu vivia com medo, com o coração apertado. O amor que eu sentia estava sendo soterrado pela desconfiança e pelo controle. E eu via, do outro lado da rua, o sorriso satisfeito de Margarida cada vez que nos ouvia discutir. Ela estava conseguindo exatamente o que queria, destruir a minha felicidade. O golpe final, no entanto, foi mais cruel do que eu jamais poderia imaginar. E enquanto eu via meus sonhos se dissolvendo na lama da calçada, uma parte de mim já sabia quem era a arquiteta de toda aquela destruição. Olhei para a janela da casa dela e a vi lá, uma sombra sorridente observando meu mundo desabar. A mentira que selou meu destino foi a mais sórdida de todas. Margarida, com seu veneno escorrendo em cada palavra, convenceu Nestor de que eu não só o estava traindo, mas que também estava grávida de outro homem. Lembro-me da noite em que a bomba explodiu. Eu tinha chegado cansada da faculdade, com a cabeça cheia de ideias para um novo projeto. Encontrei Nestor na sala, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Seu rosto estava pálido, e seus olhos me fuzilaram no momento em que entrei. Onde você estava? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Na faculdade, Nestor. Onde mais eu estaria? Tive uma aula extra hoje, respondi, tentando manter a calma, embora um alarme já soasse dentro de mim. Faculdade? Ou você estava com ele? Ele cuspiu as palavras. Ele quem? Do que você está falando? Não se faça de desentendida, Gláucia. Ele gritou e eu recuei assustada. A Margarida me contou tudo. Contou sobre suas saídas, sobre seus encontros, e me contou que você está grávida. O mundo pareceu parar. Senti o ar faltar nos meus pulmões. Grávida? Traindo? A acusação era tão absurda, tão distante da minha realidade, que por um momento eu só conseguia encará-lo, sem palavras. Isso é loucura, Nestor. Você vai acreditar nela? Numa fofoqueira que passa o dia na janela cuidando da vida dos outros? Eu nunca te traí, e eu não estou grávida. Como você pode pensar uma coisa dessas de mim? Minha voz saiu embargada, as lágrimas já queimando meus olhos. Ah, não? E como você explica os enjoos que teve semana passada? E o cansaço que vive sentindo? Ele retrucou, distorcendo os sintomas de uma simples virose que eu tive em provas irrefutáveis de sua teoria. Eu estava doente, Nestor. Com febre. Você mesmo cuidou de mim. Eu gritei desesperada. Por favor, amor, olhe para mim. Você me conhece. Acredita mesmo que eu seria capaz de fazer isso? Mas ele não me via mais. Seus olhos estavam enevoados pela raiva e pelo veneno que Margarida tinha instilado nele. Ele via a mulher que a vizinha tinha pintado, uma traidora, uma mentirosa. Todas as minhas tentativas de argumentar, de fazê-lo lembrar de quem eu era, foram em vão. A confiança, o pilar que sustentava nosso relacionamento, tinha sido completamente demolida. Naquela noite dormimos em quartos separados. Ou melhor, eu passei a noite em claro, chorando baixinho, abraçada em um travesseiro, enquanto ouvia o som da sua respiração pesada no outro cômodo. O homem que eu amava estava a poucos metros de distância, mas parecia estar a um oceano de mim. O dia seguinte amanheceu cinzento e chuvoso, um reflexo perfeito do meu estado de espírito. A casa estava silenciosa, uma tensão quase palpável no ar. Nestor não falou comigo, evitou meu olhar. Comeu seu café da manhã em silêncio e saiu para o trabalho batendo a porta. Fiquei sozinha, com um nó na garganta e um pressentimento horrível. Tentei ligar para ele, mandei mensagens, implorando para que conversássemos, para que ele me deixasse explicar. Mas ele não atendeu, não respondeu. A chuva começou a cair forte no meio da tarde. Eu estava no pequeno quarto que usava como ateliê, tentando me distrair com meus desenhos, mas minha mão tremia demais para segurar o lápis. Foi quando ouvi o barulho do carro dele chegando, mais cedo do que o normal. Meu coração deu um salto, uma ponta de esperança de que ele tivesse voltado para se desculpar, para resolvermos as coisas. Corri para a sala, mas a expressão em seu rosto quando ele entrou pela porta matou qualquer resquício de otimismo. Ele não disse uma palavra, apenas caminhou até o nosso quarto, pegou minhas malas vazias de cima do guarda-roupa e começou a arrancar minhas roupas das gavetas e dos cabides, jogando tudo de qualquer jeito dentro delas. Nestor, o que você está fazendo? E perguntei, a voz trêmula. O que eu já devia ter feito há muito tempo. Ele respondeu sem me olhar.
Estou limpando a minha casa. Não quero mais nada seu aqui. O desespero tomou conta de mim. Agarrei seu braço tentando pará-lo. Por favor, não faz isso. Vamos conversar. Eu te amo. Isso é um erro. Ele se desvencilhou do meu toque com um empurrão que me fez cambalear para trás. Não me toque! Tenho nojo de você. E então ele fez o impensável. Pegou as malas, arrastou-as até a porta da frente, abriu-a e as jogou na calçada, debaixo do temporal. Depois, voltou para dentro e começou a pegar tudo o que era meu. Meus livros, meus sapatos, meus produtos de higiene. Cada objeto era arremessado para fora com uma violência assustadora. Eu implorava, chorava, mas era como se ele estivesse surdo. O pior momento foi quando ele entrou no meu ateliê. Ele pegou meus cadernos de desenho, meu portfólio, os trabalhos que eu passei noites em claro fazendo para a faculdade. Eram o meu futuro, a minha alma em forma de papel. Não, Nestor. Por favor, os meus desenhos não. Eu gritei, tentando arrancar os cadernos de suas mãos. Ele me olhou com um desprezo que partiu meu coração em 1000 pedaços. Isso aqui? Isso é lixo? Igual a você. E ele os jogou. Um por um, meus cadernos voaram pela porta e aterrissaram nas poças d'água que se formavam na rua. Vi as cores da aquarela borrarem, a tinta dos meus croques escorrer, anos de trabalho e sonhos se desfazendo sob a chuva torrencial. Nesse momento, algo dentro de mim se quebrou. A humilhação foi tão profunda, tão avassaladora, que parou minhas lágrimas. Fiquei ali, parada no meio da sala, enquanto ele terminava de jogar o resto das minhas coisas para fora. A porta se fechou com um estrondo final e eu fiquei do lado de dentro, no vazio. Minutos depois, a porta se abriu novamente. E agora você? Fora, ele disse com a voz fria. Saí para a chuva, para o meio dos destroços da minha vida. E foi então que a vi. Margarida. Na janela de sua casa, com um sorriso largo e triunfante no rosto. Ela estava saboreando a minha dor, deleitando-se com a minha desgraça. Foi o sorriso dela que me deu a força que eu não sabia que tinha. Ouvi risadas de outros vizinhos que olhavam a cena como se fosse um espetáculo. Engoli o choro, a vergonha, a humilhação. Comecei a juntar minhas coisas, o que ainda era possível salvar. Minhas roupas ensopadas, meus livros manchados, meus desenhos arruinados. Cada peça que eu pegava do chão era como um golpe. Com uma sacola de lixo que encontrei na rua, juntei o que pude. Não olhei para trás. Não olhei para a janela dela, nem para a porta fechada dele. Com a dignidade que me restava, dei as costas para aquela rua e para o homem que eu um dia amei, e comecei a andar, sem rumo, sob a chuva que parecia querer lavar a minha alma. 4 anos. Na vida de algumas pessoas, 4 anos podem não significar muita coisa, mas para mim foram uma eternidade. Foram 1460 dias de reconstrução. O ronco do motor do meu Camaro vermelho, um som potente e suave, era a trilha sonora da minha nova vida. O cheiro de couro novo do estofado era o perfume da vitória. A mulher que dirigia aquele carro, com os óculos de sol escondendo olhos que já não choravam mais, não era a mesma garota de 20 anos, encharcada e humilhada, que juntava os pedaços de seus sonhos numa calçada molhada. Aquela garota morreu naquela noite chuvosa, e das cinzas dela, eu renasci. Os primeiros meses depois daquela noite foram os mais difíceis. Voltei para a casa dos meus pais de cabeça baixa. Eles não disseram "nós avisamos", mas o olhar de pena em seus rostos doía mais do que qualquer palavra. Chorei por semanas, não por Nestor, mas pela traição, pela humilhação, pela perda da minha inocência. Mas um dia, olhei para os meus desenhos manchados, os poucos que consegui salvar, e a tristeza deu lugar a uma raiva fria, uma determinação de aço. Eu não ia deixar que Nestor e Margarida definissem o meu futuro. Eu seria a única autora da minha história. Mergulhei nos estudos como se minha vida dependesse disso. E de certa forma dependia. Cada noite em claro, cada agulha no dedo, cada metro de tecido cortado era um passo para longe daquele passado. Me formei com honras, ganhei um prêmio por minha coleção de formatura e logo consegui um emprego como assistente em um pequeno ateliê. Meu talento não passou despercebido. Minhas criações eram ousadas, cheias de vida, e as pessoas as amavam. Em 2 anos eu já tinha meu próprio negócio, um pequeno ateliê que, em pouco tempo, se tornou uma marca conhecida. O dinheiro veio como consequência. Primeiro o suficiente para alugar um apartamento decente, depois para comprar o meu próprio lugar, um loft espaçoso com uma vista incrível da cidade. E então veio o Camaro, um presente para mim mesma.
Um símbolo extravagante e barulhento de que eu tinha vencido. Naquele dia, eu estava voltando de uma reunião com um fornecedor de tecidos em uma parte da cidade que eu não costumava frequentar. O trânsito estava um caos, e o aplicativo de mapas sugeria um desvio por umas ruas internas para fugir do congestionamento. Eu estava distraída, cantando junto com a música no rádio, quando comecei a reconhecer as casas. O mercadinho da esquina, a praça com o balanço quebrado. Um arrepio percorreu minha espinha. Sem perceber, o destino, ou talvez uma ironia cruel dele, me guiou de volta. E lá estava ela, a rua onde meu mundo desabou. Meu coração começou a bater mais forte. Pensei em acelerar, em passar reto e nunca mais olhar para trás. Mas uma força estranha, uma curiosidade mórbida, me fez diminuir a velocidade. E então eu a vi, a casa de Nestor. Meu pé, agindo por conta própria, pisou no freio, e o carro parou suavemente do outro lado da rua, debaixo da sombra de uma grande árvore. A casa estava diferente. A pintura, que antes era impecável, agora estava descascada em alguns pontos. O jardim, que Nestor tanto se orgulhava e passava os domingos cuidando, agora era um amontoado de mato alto e folhas secas. A casa parecia triste, abandonada, um reflexo do que acontecia lá dentro. Foi quando ouvi um grito abafado, seguido pelo som de vidro se quebrando. Meu corpo inteiro ficou tenso. Instintivamente, meus olhos se fixaram na janela da sala, a mesma janela onde Margarida assistiu ao meu sofrimento. A cortina se abriu bruscamente, e lá estava ela. Mas não era a mesma Margarida. O sorriso triunfante tinha desaparecido. Seu rosto era um mapa de cansaço e frustração. Estava mais magra, com olheiras profundas que nem a maquiagem barata conseguia esconder. Seus cabelos, que ela sempre usava arrumados, estavam presos num coque bagunçado. Os olhos dela não tinham mais aquele brilho venenoso de inveja. Agora, eles estavam opacos, cheios de uma infelicidade palpável. Então, uma segunda figura apareceu atrás dela. Um homem. Ele gesticulava com raiva, o rosto vermelho e inchado. Levei alguns segundos para reconhecê-lo. Aquele não podia ser o Nestor que eu conheci. O Nestor que passava horas na academia, que venerava cada músculo do seu corpo. Este homem estava barrigudo, a camisa apertada esticada sobre uma barriga de cerveja. Seus braços, antes definidos, agora eram flácidos. E o cabelo farto e bem cortado do qual ele tanto se orgulhava tinha desaparecido, dando lugar a uma calvície brilhante no topo da cabeça. Ele tinha envelhecido 20 anos em 4. Você não serve pra nada. Só sabe gastar meu dinheiro. A voz dele atravessou o vidro da janela e do meu carro, distorcida pela raiva. Margarida gritou de volta algo que não conseguia entender. Ele a empurrou para o lado e por um instante seus olhos vazios cruzaram com a rua. Ele não me viu. Não viu o carro de luxo, nem a mulher bem-sucedida dentro dele. Ele só via a própria raiva, o próprio fracasso. Fiquei ali, sentada no conforto do meu carro, assistindo ao espetáculo patético da vida deles. Eu esperava sentir alguma coisa. Alegria, talvez. Um sentimento de vingança satisfeita. Mas para minha surpresa, o que senti foi nada. Um vazio sereno. A dor que eles me causaram era uma cicatriz antiga que já não doía mais ao toque. Vê-los ali se destruindo, presos na teia de amargura que eles mesmos teceram, não me trouxe prazer. Trouxe-me paz. Eu percebi naquele momento que a melhor vingança não era a que eu poderia planejar, mas a que a própria vida tinha servido. Eles se mereciam. O veneno que Margarida usou para me destruir tinha, no fim, envenenado sua própria fonte. O ciúme doentio que Nestor sentia que ela alimentou, agora se voltava contra ela. Liguei o carro novamente. O motor roncou, poderoso e firme. Dei uma última olhada para a casa decaída, para o casal infeliz preso lá dentro. Não senti pena. Não senti raiva. Senti apenas o alívio profundo de ter escapado. Engatei a marcha e acelerei, deixando aquela rua para trás pela segunda e última vez. No espelho retrovisor, a casa deles diminuía, até se tornar um ponto insignificante no meu passado. Eu tinha um futuro brilhante pela frente, e eles não faziam mais parte dele. Enquanto o Camaro vermelho me levava para longe daquela rua, para longe daquele passado, eu esperava sentir uma onda de euforia, um grito de vitória preso na garganta. Mas não veio. O que veio foi uma calma profunda, um silêncio que não era vazio, mas pleno. Era o silêncio da paz, da página virada. A imagem do casal brigando, da casa em ruínas, não era uma cena de vingança para mim. Era a confirmação de que eu tinha escapado de um incêndio.
Cheguei ao meu prédio, um edifício moderno e espelhado no coração da cidade. O porteiro me cumprimentou com um sorriso. Boa noite, dona Gláucia. Cheia de sacolas de novo, hein? Mais tecidos para suas criações? Eu sorri de volta, um sorriso genuíno. Sempre, seu Carlos. As ideias não param. Subi pelo elevador panorâmico, vendo as luzes da cidade se acenderem à medida que a noite caía. Quando a porta do meu loft se abriu, fui recebida pela minha própria versão do paraíso. Um espaço amplo, com pé direito alto, paredes de tijolo aparente de um lado e uma imensa janela de vidro do outro, que ia do chão ao teto. No canto, meu ateliê. Manequins vestidos com protótipos, rolos de tecido coloridos empilhados e minha grande mesa de desenho, coberta de esboços e lápis. Tudo ali tinha sido comprado com o meu suor, com o meu talento. Cada objeto contava a história da minha volta por cima. Joguei a bolsa no sofá de couro branco e caminhei até a janela. Olhei para a metrópole pulsando lá embaixo, um universo de possibilidades. Lembrei-me daquela menina encharcada, abraçada a uma sacola de lixo com os restos de seus sonhos. Se alguém dissesse a ela que, 4 anos depois, ela estaria ali, no topo do mundo, ela não acreditaria. O que aconteceu com Nestor e Margarida não foi obra do acaso. Foi uma consequência. Eu finalmente entendi a dinâmica doentia que os uniu. Néstor nunca me amou de verdade. Ele amava a ideia de me possuir, de ser o centro do meu universo. Quando Margarida o convenceu de que eu tinha um mundo fora dele, ele não aguentou. Ele não perdeu o amor, ele perdeu o controle. E Margarida? Ela não queria Nestor. Ela queria a minha vida. Ela cobiçava a minha juventude, meu talento, o amor que ele parecia me dar. Ao me tirar da jogada, ela pensou que herdaria tudo isso. Que engano trágico. Ela conseguiu o homem, mas herdou apenas a sua insegurança, seu ciúme e sua frustração. Ela se tornou o novo alvo. O veneno que ela destilou para mim, agora ela bebia todos os dias, servido pelo homem que ela ajudou a criar. A beleza dele, que ela talvez admirasse de longe, se foi, corroída pela amargura e pelo descuido. A vida que ela imaginou ao lado dele nunca existiu. Eles estavam presos um ao outro, em uma cela construída com os tijolos da inveja e da desconfiança. Meu celular tocou, e o nome da minha mãe brilhou na tela. Atendi, encostada no vidro frio da janela. Oi, mãe. Filha, só ligando para saber se você chegou bem. Já está em casa? A voz dela era quente e cheia de carinho. A mesma voz que um dia me alertou. Não com raiva, mas com amor. Cheguei sim, mãe. Estou bem. Que bom. Seu pai e eu estávamos vendo uma revista hoje e tinha uma foto sua, falando da nova coleção. Ficamos tão orgulhosos, minha filha. Você não imagina o quanto. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo meu rosto. Mas não era de tristeza. Era de gratidão. Obrigada, mãe. De verdade. Você merece todo o sucesso do mundo, Gláucia. Você lutou por ele. Desliguei o telefone e me senti completa. A aprovação que eu tanto busquei em um homem, eu encontrei dentro de mim mesma e no amor incondicional da minha família. Eu não precisei arquitetar uma vingança. Eu não precisei voltar àquela rua para esfregar meu sucesso na cara deles. A vida se encarregou disso de uma forma muito mais poética e cruel. Minha vingança não foi um ato. Foi um processo. Foi cada peça de roupa que eu criei, cada cliente que saiu feliz do meu ateliê, cada noite em que eu dormia em paz na minha própria casa. Minha vingança foi viver bem. Foi ser feliz. Foi me tornar a mulher que eu nasci para ser. Às vezes, a vida coloca cada um no seu devido lugar. Não por magia ou castigo divino, mas porque nossas escolhas e nosso caráter pavimentam o caminho que seguimos. Meu caminho me levou para o alto, para a luz, para a realização. O caminho deles os levou para um porão escuro de ressentimento e infelicidade mútua. Eu estou no meu lugar, um lugar que eu mesma construí com trabalho duro, resiliência e, acima de tudo, amor próprio. E eles? Eles estão nos deles, um lugar que cavaram com mentiras, inveja e maldade. E olhando para a cidade cintilante à minha frente, eu soube, com uma certeza que aquecia a alma, que o passado estava finalmente onde deveria estar, para trás. Peguei meu caderno de esboços, sentei-me à minha mesa e, sob a luz do meu sucesso, comecei a desenhar o futuro.